ampliar a rede de relacionamentos, colocar as habilidades em prática e experimentar uma nova cultura organizacional. Vantagens que fazem parte do trabalho temporário e que vão muito além da remuneração. Para os mais jovens, as vagas temporárias são uma porta de entrada para o mercado. Para quem está desempregado ou parado há algum tempo, uma oportunidade de recolocação. E do ponto de vista de gestão, quais são os desafios que a contratação e a gestão de equipes temporárias apresentam? Quem vai responder para a gente é a professora da FMP Fase, Luciene Batista, ela que é doutora e mestre em administração e especialista em gestão de recursos humanos. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Vamos falar um pouquinho então desse desafio que é preparar em pouquíssimo tempo esses talentos e fazer com que eles façam parte de um time com o restante da equipe. Olha, são vários os desafios, mas eu entendo que os principais desafios que a gestão de RH encontra nesse momento é, primeiro, um planejamento, porque mesmo a contratação temporária, ela pode ser prevista, ela pode ser planejada e na maioria das vezes é necessário que seja. Segundo, desafio que eu considero dos mais relevantes é a forma como esse funcionário o período de curso na empresa será curto, precisa ser integrado para funcionar da maneira mais perfeita possível com todo o restante do contingente de pessoas da organização. E o treinamento. Embora seja um funcionário que vai prestar serviço por pouco tempo, o treinamento é coisa indispensável para que ele possa prestar um bom serviço. Ele tem que se adequar à linguagem da empresa, né? Exato. E a outra equipe levou um tempo para chegar nesse ponto e ele vai ter que chegar rapidinho, né? Num estalar de dedos, né? Tem uma diferença aí nesse treinamento dessa pessoa e de um contratado normal, né? Tem. Justamente porque um contratado normal, ele vai ter todo um período disponível para se adequar, para se entrosar com a cultura organizacional, com o sistema social da organização, com os níveis hierárquicos, entender as relações de poder. O temporário ele não tem esse tempo. Ele precisa ser adequado rapidamente, ele precisa estar rapidamente socializado nesse contexto. Então, o trabalho de socialização precisa ser mais intensificado no momento da contratação desse funcionário. E essa intensificação, ela passa por todo um conjunto de técnicas que a área de recursos humanos vai utilizar no sentido de transferir para esse indivíduo a empresa que ele está entrando, né, um pouco dessa cultura, um pouco da estratégia organizacional, para que esse indivíduo perceba o significado do trabalho que ele vai executar dentro daquela organização. Então, é muito importante trabalhar aspectos dos valores da cultura, aspectos relacionados à estratégia e, sem sombra de dúvida, as normas básicas, os procedimentos em relação ao comportamento que se deseja que aquele indivíduo tenha ao longo da sua trajetória de trabalho. O grande objetivo nisso tudo, nesse trabalho, sendo bem sucedido, é manter a qualidade do serviço oferecido pela empresa, né? Para que não haja uma quebra, uma ruptura aí, né? Exatamente. E aí a gente cai num paradoxo, né? Num dilema. Porque, embora seja esse o objetivo da organização, e deva ser, né? Que todos trabalhem dentro de um padrão de excelência, de qualidade, até porque isso, mais do que nunca hoje, é um fator de competitividade, a questão da qualidade, principalmente a qualidade do trabalho humano, porque qualidade de equipamento, de insumo, isso hoje já não é mais o diferencial. As organizações, dentro do seu mesmo porte, do seu mercado, é como commodities. Elas têm acesso à tecnologia, a equipamento. Agora, o diferencial, que são as pessoas, é que é a grande questão. Então, realmente, quando eu falo que é uma contradição e um paradoxo, é que ao contratar o temporário e requerer isso de um trabalho de um temporário, isso fica meio desconexo, né? Porque o temporário é alguém que vai ficar por um tempo determinado na sua organização, vai fazer um trabalho pré-determinado, claramente estabelecido, e que, portanto, os vínculos, principalmente os vínculos emocionais desse indivíduo para com a empresa, são mínimos. Mas, ao mesmo tempo, para a empresa é uma chance de conhecer um profissional de forma um pouco mais aprofundada, para lá na frente, surgindo uma vaga, tá ali, né? Uma pessoa certa para aquela vaga, né?
Exatamente. Por isso é que eu te falei da importância do recursos humanos no planejamento da contratação desse temporário. Porque quando a área de recursos humanos ela trabalha com esse planejamento, ela é capaz de projetar necessidades futuras, ou mesmo ela é capaz de identificar os remanejamentos internos que essa organização vai precisar vivenciar ao longo dos próximos um ano. Eu acho que o mínimo é um ano de planejamento, né? E baseado nessas previsões, nesses prognósticos, o profissional de RH tem condições, primeiro, de planejar que perfil de temporário seria mais adequado, considerando até a possibilidade desse temporário vir a ser aproveitado no contingente da organização, segundo o que a organização tem como projeto, ou de ampliação, de desenvolvimento. E uma outra questão é como trabalhar essa aquisição dessa mão de obra, procurando aproximar ao máximo um perfil já conciliado com a cultura organizacional. Porque aí é que está o grande pulo do gato, né? Uhum. Eu não preciso formar aquele indivíduo na cultura organizacional, de certa forma até se precisa, mas quanto mais eu for hábil para fazer um bom processo de recrutamento e um excelente processo de seleção para identificar características pessoais naquele indivíduo que sejam compatíveis, que sejam alinhadas, né? Alinhadas com a cultura organizacional, mais eu tenho a chance de ter um indivíduo comprometido. Em termos de aproveitamento, como é que é o acompanhamento do RH, do desempenho desse profissional para lá na frente, de repente, ele ser aproveitado? Então, aí eu acho que é bem interessante falar sobre um exemplo disso. Há pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com algumas empresas que trabalham com telemarketing, né, que prestam serviços de telemarketing para grandes corporações. E aí tem uma empresa que funciona em Minas Gerais, se não me falha a memória, é Contax, o nome dessa empresa, e ela criou um sistema de captação desses temporários e que envolve fundamentalmente a participação do chefe imediato. Então, o que o RH desenvolveu como projeto de adaptação? Que esse sujeito que estaria sendo contratado temporariamente, durante todo o seu período de realização de trabalho na empresa, ele teria um tutor, e o tutor é o chefe imediato. O que acontece é que para que a gente possa trabalhar com um projeto dessa natureza, você precisa antes fazer um trabalho com essa liderança. Uhum. Para que essa liderança, ela receba os critérios de avaliação, ela aprenda a aplicar técnicas de observação e de orientação a esse novo empregado, de modo que ao final do período ela possa prestar essa avaliação, se aquele é ou não é um funcionário interessante para ser mantido no corpo de funcionários. Você falou do planejamento, né, fundamental para que toda essa estratégia seja bem sucedida, mas e nos casos em que não é possível ter um planejamento prévio? Por exemplo, um funcionário estratégico, às vezes até, adoece gravemente. Como é que é isso? É complicado, né? Eu diria bastante complexo. Mas apesar de complexo, eu vou te dizer que isso é o que acontece na maioria das vezes. Infelizmente, no Brasil, as organizações, e mais especificamente as organizações de pequeno e médio porte, elas não têm o hábito de planejar a área de recursos humanos. Uhum. Aliás, boa parte das organizações não percebem a importância de ter estruturada uma área de recursos humanos, essas pequenas e médias empresas. Porque elas pensam que recursos humanos funciona como qualquer outro recurso, com fácil possibilidade de reposição. E quando, na verdade, não é essa a realidade. Existem alguns fatores externos e internos à empresa que precisam ser considerados. A maioria das vezes, o que você falou é o que acontece. A empresa não projeta, nem internamente, backups para os profissionais que são profissionais, eu diria, críticos para o sucesso do negócio. E aí, quando acontece uma fatalidade, ou mesmo uma situação natural, como uma gravidez, que é um período que a mulher, né, profissional, vai precisar ficar afastada um tempo, não se preparou previamente um profissional para aquele lugar. Então, isso estraga muito
o planejamento da área de recursos humanos. E aí, qual é a alternativa? A agilidade. A área de recursos humanos precisa ter um banco de dados muito bem articulado. A área de recursos humanos precisa ter network, neste momento, com a área, quando a empresa tem uma área de RH, é fundamental que esses profissionais, ou esse profissional, normalmente quando tem um único profissional para fazer todo o circuito, todas as funções de RH, ele precisa ter um network muito afinado com as consultorias que mexem com recrutamento e seleção, que trabalham com recrutamento e seleção. Porque é através dessas consultorias, é através, enfim, das instituições, ONGs, que ele pode, de repente, conseguir mais rapidamente captar esse profissional no mercado. A gente fala como se fosse uma coisa só, trabalho temporário, mas existem diversos tipos, né? Modalidades. Tem aquele sazonal, por exemplo, da área de serviço do comércio, principalmente, Natal, Dia das Mães, Carnaval, mas tem os mais sofisticados. Tem. Por exemplo, para implantar projetos em empresas na área de TI, né, ou até de gestão, para fazer uma reengenharia na empresa. Eu acho que foi muito interessante você ter comentado isso, porque a gente dá um esclarecimento bem útil para quem está nos assistindo. Quando a gente fala de trabalho temporário, a gente precisa entender que hoje a nossa legislação, inclusive, permite isso, e isso é um objeto de polêmica muito grande, que eu não vou entrar nesta seara, mas quando a gente está falando de trabalho temporário, a gente pode estar falando de um trabalho temporário pessoa jurídica, como a gente pode estar falando do trabalho temporário da contratação do profissional direto com a empresa contratante. Nesses casos, nessas modalidades que você citou, a empresa vai montar um projeto ou, de repente, trocar um sistema operacional, né? Isso acontece muito na área de TI. As empresas acabam contratando temporariamente outras empresas terceirizadas e especializadas nesse tema, nesse assunto, nessa área, para prestar aquele serviço temporariamente. Ou uma empresa que vai fazer a prestação desse serviço, ou uma empresa que vai intermediar a captação e desses profissionais temporários que são técnicos específicos e, inclusive, difíceis de serem captados assim rapidamente. De uma forma ou de outra, precisa ter todo esse trabalho em relação à história da empresa, às necessidades da empresa, sendo contratada uma empresa ou um profissional, tem que ter um trabalho de RH aí, né? E principalmente, porque quando a gente pensa assim, não precisa do profissional de RH, né? Já que a gente vai fazer um recrutamento através de uma consultoria ou de uma empresa especializada em tecnologia da informação, por exemplo, não há necessidade desse profissional. Claro que há, porque justamente é o profissional de recursos humanos da organização que vai ter condições de ter este perfil. Qual é o perfil da minha empresa? Qual é a cultura? Pelo menos deveria. Qual é a estratégia que essa organização pretende implementar no mercado? E aí ele tem critérios de escolha da melhor consultoria, da melhor empresa de prestação de serviço. Na verdade... Adequada à realidade daquela empresa. Adequada à realidade daquela empresa. Adequada sobre vários aspectos. Sobre o aspecto econômico-financeiro, de modo que a empresa possa receber uma prestadora de serviço que caiba no seu orçamento. Adequada sob o ponto de vista técnico, se o que a empresa precisa naquele momento para a implantação de um projeto, para a realização de um evento, como a gente viu agora, né? O evento das Olimpíadas, uma empresa especializada para aquele tipo de evento, foi contratada, porque você viu no dia da abertura, belíssima, quantos profissionais estavam ali mobilizados naquilo, não só temporários, mas voluntários também, mas até para o voluntariado foi preciso verificar pessoas que tinham ou não tinham determinadas habilidades para se apresentarem naquele espetáculo. E tem que estar adequado ao público interno da empresa e também ao externo, né? Para que o serviço satisfaça a ambos os públicos, né? Na verdade, a gente está comentando a questão do temporário, mas a gente não pode esquecer que ele faz parte de um grande sistemão social. Esse sistema social, ele envolve diversos stakeholders da organização. São grupos de interesse que, de fato, interferem no sucesso da organização, ou positivo ou negativamente. Então, quando eu estou colocando uma pessoa para dentro da organização, eu preciso conciliar essa pessoa com os interesses dos acionistas, com os interesses do mercado,
com os colegas, com os funcionários da organização, com o sistema de liderança da empresa, ou seja, os líderes, e com outro sistema que eu reputo da maior importância, que é o sistema de comunicação. Eu preciso fazer com que essas pessoas, pelo pouco tempo que elas terão para se entrosar com todo esse universo, que o sistema de comunicação flua muito agilmente, muito corretamente dentro da organização. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre trabalho temporário. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre trabalho temporário. Nossa convidada é a professora da FMP FASE, Luciene Batista. Ela que é doutora e mestre em administração e especialista em gestão de recursos humanos. Quais são os setores que mais oferecem trabalho temporário? Bom, tradicionalmente o comércio, né? O comércio, em determinados momentos do ano, Natal, que é o grande boom de solicitação de temporários, né? E as demais datas festivas, Dia das Mães, Páscoa, são as datas mais prováveis e o setor que normalmente opera muito com essa solução. Mas não é só o comércio. A gente também tem o ramo hoteleiro. Agora, por exemplo, em função do boom que nós estamos tendo no país, especificamente no Rio de Janeiro, com a chegada de tantos turistas por conta do evento da Olimpíada, certamente que os hotéis também, toda a rede hoteleira do entorno do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, utilizaram bastante dessa solução para conseguir preencher os seus quadros. A indústria também, em alguns momentos, ela também lança a mão, embora a indústria não com tanta frequência, porque a indústria tem todo um contexto de produção, de adequação ou ao processo, ao maquinário, e aí eu diria que o temporário na indústria são para funções mais secundárias dentro do contexto da produção. Basicamente comércio, indústria, serviços a gente tem, como os hotéis, essas empresas de prestação de serviços de telemarketing, né? Também utilizam com muita frequência, até porque o turnover é alto e acaba que ocasiona a necessidade do temporário, né? É claro que cada caso é um caso, mas de uma maneira assim genérica, qual o perfil buscado para esse temporário? Olha, aí isso vai muito de acordo com a posição que a gente está falando, com o segmento de mercado que a gente está falando. Se a gente for pensar no comércio, por exemplo, o perfil é um perfil que é um pouco mais comum. Uma formação mínima de 2º grau, se a gente estiver falando de posições operacionais como vendas, como caixa, até mesmo uma subgerência de uma loja, até mesmo, dependendo do tipo de comércio, gerência de loja, o 2º grau seria a formação mínima necessária. E, evidentemente, alguma formação técnica específica em vendas. Vendas é sempre algo que é requerido para quem está chegando nessa época de Natal, enfim, em que o comércio espera um acúmulo maior de negócios. Quando a gente está falando de funções mais especializadas, aí vai do perfil de cada cargo. E aí, quanto mais elevado o cargo, se a gente estiver falando em níveis gerenciais, se a gente estiver falando de um cargo técnico, como analista de sistemas, aí entra toda uma necessidade de um perfil de formação profissional específica, às vezes do domínio de uma língua. Agora mesmo, quando a gente faz o reporte à questão da Olimpíada, muitos desses terceirizados, um dos pré-requisitos era falar mais de uma língua. Isso era fundamental, porque eles estariam ali o tempo todo interagindo com turistas, né, de toda parte do mundo. Então, isso varia muito de acordo com o perfil do cargo da vaga que se pretende preencher por intermédio dessa estratégia. Agora, em termos de habilidade,
em comum, por exemplo, tem que ter uma agilidade. Tem. Aí eu posso te dizer algumas coisas, né? Hoje, independente de ser temporário ou não, existem alguns pré-requisitos que já estão, como é que eu posso te dizer? Já estão popularizados, né, no ambiente organizacional. Hoje, em qualquer empresa e para qualquer função, do faxineiro ao CEO da organização, não é possível mais imaginar uma pessoa que não seja proativa, que não se predisponha a estar atenta a fazer, atenta a funcionar. Hoje também... Adaptar facilmente. Se adaptar facilmente. É fundamental hoje essa outra habilidade, a habilidade de ser flexível, de ser resiliente, de se adaptar rapidamente às mudanças do ambiente, à mudança da própria estratégia organizacional. Então, flexibilidade, agilidade, proatividade. Hoje, eu também coloco, e eu trabalho também nessa parte de consultoria, de reposição de pessoas, eu coloco como uma coisa muito importante que, lamentavelmente, as pessoas estão perdendo a habilidade, e os jovens, a gente tem que lembrar que o mercado de trabalho, principalmente, embora o temporário, ele seja uma possibilidade abrangente para qualquer faixa etária. Até para a terceira idade, né? Até para a terceira idade. E isso hoje é fato, né? Mais do que em qualquer outra época. As pessoas acima de 50 anos no Brasil hoje já são pessoas bastante requisitadas. Mas o que eu percebo claramente é que as pessoas estão perdendo a habilidade de comunicação. Embora o que a gente observa é que os jovens, de um modo geral, estão cada vez mais hábeis, né, na questão da internet, do manuseio tecnológico, de todos esses equipamentos. Né? O iPhone, eu costumo brincar com os alunos na sala de aula, pode, não pode, isso aí eles são craques. Né? Mas o problema todo é a questão da habilidade comunicacional pessoal, ao vivo, na realidade concreta. E essa habilidade é que está sendo perdida. O tato, né? O tato saber lidar, né? Na interação com as pessoas. E isso hoje é algo bastante cobrado no processo seletivo. A capacidade do indivíduo saber falar, mas mais do que falar, saber interpretar uma solicitação, uma ordem, um projeto. Isso tem se tornado algo comum na nossa atitude no processo seletivo, de vigiar com mais cuidado essa habilidade. E saber trabalhar em equipe em todos os sentidos, né? Até em termos de relacionamento, né? Outra dificuldade que a gente vem vivenciando, e ela só se intensifica. Nos primórdios da administração, sempre, né, se pensou no trabalho de uma forma isolada. Né? Ford, Taylor, Fayol, quando eles pensaram naquela parafernália toda de segmentar, hierarquizar, organizar aos extremos o trabalho humano, eles acabaram provocando um isolamento do indivíduo, tanto em relação ao que ele faz, né, porque ele só tinha uma visão bastante parcial do objeto, todo o processo, né? Do objeto que ele estava produzindo, como também ele também ficou isolado da convivência, da interação com seus colegas. E de lá para cá, a gente pensa, não, mas isso hoje mudou. Hoje as empresas falam exaustivamente da importância do trabalho de equipe. Elas, na verdade, falam, mas não praticam. Essa é a questão. E não praticam porque já está tão entranhado no comportamento organizacional a questão da competitividade, e como a gente vive num sistema que promove, idolatra a competitividade, a colaboração é algo que fica para segundo plano. Então, os indivíduos não são cobrados para serem colaborativos. Eles não são estimulados para serem colaborativos. É uma missão, eu diria para você, quase que impossível da área de recursos humanos reverter esse quadro. Eu comento isso porque eu canso de assistir empresas contratando consultorias de treinamento, e eu já passei por isso, querendo um treinamento comportamental para estimular o trabalho em equipe.
E aí você prepara a proposta, você vai lá, né? Vamos trabalhar em equipe, nós podemos fazer isso aqui. Mas eu sempre digo, ok, mas primeiro eu preciso fazer um diagnóstico da organização. E aí eu vou olhar questões simples e básicas para verificar se o problema é mesmo só treinamento. Eu verifico qual é a organização do trabalho, e aí percebo que estão todos numa baia, isolados. Ora, mas como é que o cara quer que os indivíduos se entusiasmem em trabalhar em equipe, se já para começar eles estão numa estrutura, né, física que já os coloca em baias, né? Então são essas contradições que, na verdade, dificultam muito que a gente consiga estimular esse comportamento colaborativo, esse comportamento de trabalhar em equipe, A gente viu isso recentemente no Jogo do Brasil. Eu gosto de falar das coisas que estão acontecendo, porque elas são, para mim, um sinônimo do que acontece nas organizações. Um exemplo prático, né? Prático. Se nós observarmos o que aconteceu com aquele time do Brasil, e eu uso muito o futebol coletivo, eu uso o esporte coletivo muito em treinamento e muito para falar sobre essas habilidades. É isso que acontece nas empresas, exatamente aquilo. Se fala muito hoje a cultura do talento. Nós vivemos numa era de gestão de recursos humanos, onde parece que toda a teoria de recursos humanos está voltada para a manutenção dos talentos na organização, o famoso capital humano. Perfeito, eu acho tudo isso lindo e acho que isso tudo faz sentido com a nossa época. O problema é que, na verdade, é muita falácia para pouca prática. O que a gente viu naquele time de futebol é muitas estrelas, como a gente vê em muitas organizações, captando muitos talentos, profissionais de ponta, mas que não conversam entre si, mas que não compartilham seus saberes, compartilham seus conhecimentos. Ou seja, então aquele talento todo, aquele preciosismo todo, no isolamento profundo, não gera resultado. Não gera. Não funciona. A gestão de pessoas hoje, ela precisa estar focada, captação, manutenção de talentos. Isso se faz como? Uma boa política de recrutamento e seleção, mais uma política melhor ainda de treinamento e desenvolvimento, mais uma política extraordinariamente melhor de recompensa. São os três, é o tripé, os 3 pontos básicos para que você possa ter talentos na organização. Mas aí não é só isso. Eu preciso criar um sistema de avaliação de desempenho, de avaliação de performance, onde o critério coletividade, colaboração, solidariedade, compartilhamento de conhecimento, seja um critério avaliativo para o desempenho e para o reconhecimento do sucesso daquele indivíduo. Onde que a pessoa encontra essas vagas temporárias? Como que ela faz? Ela está em casa, ela está desempregada, ela está querendo voltar para o mercado, ela quer o primeiro emprego. Como é que ela acessa essas vagas temporárias? Olha, eu acho que hoje eu vou falar para você o lugar comum, mas é porque é mesmo, é o lugar comum. Hoje, eu diria para você que o primeiro movimento tem que ser internet. Tem que ser através dos sites voltados, direcionados para recrutamento e seleção, para captação de currículos, e aí tem vários, né? Você teclou no amigo Google lá, vaga de emprego, vai ver centenas de sites especializados na divulgação de vagas de emprego de um modo geral e temporários. Então, o primeiro caminho é a internet. Por que eu digo que é o primeiro caminho? Porque é mais prático, ágil e te abre um leque de opções maior. A segunda alternativa, aí eu vou falar tomando por base nossa cidade, Petrópolis. É sem sombra de dúvida que em Petrópolis ainda há a mídia impressa. Né? A gente, embora hoje todos os jornais da cidade tenham também os seus canais de divulgação na internet, mas eu acho que isso também vai muito do comportamento regional. Eu observo ainda aqui em Petrópolis, e quando se fala de busca de emprego, as pessoas ainda pensam que tem que pegar o jornalzinho, tem que pegar o papel, e de fato eu acho que tem mesmo. Porque tem que fazer esse exercício de sair, andar na rua, falar com as pessoas, né? Então, a internet eu acho que é o canal hoje mais importante. Eu acho que a rede de relacionamentos, isso é fundamental. Eu acho que as pessoas que buscam esse tipo de atividade,
Elas precisam se disponibilizar nas redes sociais, precisam demonstrar que têm interesse. Acionar a rede de amigos. Acionar a rede de amigos. Hoje as redes sociais têm um papel fundamental na vida social de todo mundo e na vida profissional de todo mundo, né? A rede social hoje, ela vai despindo aquele cidadão, de modo que tudo que aquela pessoa representa socialmente vai parar na rede. Então, é muito importante que cada pessoa saiba utilizar inteligentemente a sua participação na rede social. Porque lá é um grande canal de captação. Embora ela pode nem estar pondo o currículo num site, mas ao participar da rede de forma inteligente, com uma postura inteligente, com colocações inteligentes e acionando a sua grande rede de amigos, essas vagas surgem. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre trabalho temporário. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre trabalho temporário. Nossa convidada é a professora da FMP Fase, Luciane Batista. Ela que é doutora e mestre em administração e especialista em gestão de recursos humanos. Professora, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem mudando esse perfil do trabalho temporário, né? As empresas estão buscando cada vez mais profissionais capacitados, mesmo para essas vagas temporárias? Sem dúvida. Cada vez mais as empresas desejam que os funcionários, que esses profissionais, eles venham com algumas competências. A gente até já falou um pouco sobre isso, mas é importante frisar que é diferente o que as empresas buscam hoje do que há 10 anos atrás, porque as empresas precisam de profissionais com alguma experiência, né? Isso ainda tem sido um requisito, profissionais que já tenham tido alguma experiência de trabalho. Na hora de definir quem fica com a vaga, quem tem experiência. Quem tem experiência acaba sendo privilegiado, né? Embora isso não seja, vamos dizer assim, é a regra, mas as exceções também acontecem. Como eu falei, eu acho que hoje as pessoas precisam sair um pouco da ideia de que só a formação, o formal, né, a escola é suficiente para prepará-la para o mercado de trabalho. Na verdade, não é suficiente. Ela precisa buscar outros recursos. Em termos de formação técnica, em termos de formação social, né? Trabalho voluntário também. Trabalho voluntário, né? Isso é extremamente importante hoje. As pessoas buscarem outras atividades que lhes permita vivenciar experiências de integração, de interação entre pessoas. Como eu estava te falando antes, né? A questão da comunicação tem sido cada vez mais crítica. E isso porque as pessoas andam muito isoladas. Então, elas precisam estar desenvolvendo outras atividades extra-trabalho para colocá-las no eixo, né, do que está acontecendo no mundo. Vou aproveitar essa sua deixa para perguntar. Às vezes, até um trabalho que não é na área específica vale a pena para o profissional, para ele retomar o mercado e ter essa outra experiência para apresentar num futuro emprego, né? Acho que sim. Eu sempre acho que toda oportunidade é válida. E quando eu entrevisto alguém, eu sempre faço essa pergunta, né? Se ele teve a oportunidade de experimentar outras áreas, outras profissões, outros trabalhos, que não aquele que é o foco da formação dele. Até porque eu entendo que esse acúmulo de vivência, de experiência, pode agregar muito na própria área. Eu mesma. Eu sou uma pessoa que a minha formação toda sempre foi na área humana, na área de gestão de pessoas, de RH.
embora minha primeira formação tenha sido como assistente social. Serviço social foi a minha primeira graduação. Mas já tinha ali Tinha lidar com gente, que sempre foi a minha praia. Gente é um bicho difícil, mas eu amo essa parte. Mas num determinado momento da minha carreira profissional, eu fiz questão de migrar para a área comercial. E foi a decisão mais acertada que eu tomei, porque quando eu fui para a área comercial, eu tive uma outra visão da empresa. Na época eu era gestora da organização, eu saí da área de recursos humanos e aceitei um cargo de gestão de comercial e fui coordenar uma equipe de vendas interna, uma equipe de vendas externa e um telemarketing. E foi fantástico ter que lidar com números, com metas, planilhas, mix de produto, problemas de entrega. Olha, abriu o meu horizonte. Dá uma capacidade de empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro. No lugar do outro, justamente. As organizações de grande porte, existe uma técnica no Recursos Humanos que chama-se de rotação. Né? Então, você promove o treinamento através da formação de gestores, principalmente. Você faz com que aquele indivíduo que está sendo preparado, desenvolvido para um cargo gerencial, ele obrigatoriamente tenha que vivenciar diferentes áreas na organização. O conceito é esse. Quanto mais ele puder experimentar outras formas da organização existir, né, e todas as áreas se interligam, maior vai ser a capacidade dele gerencial quando ele assumiu uma posição. Mas não é só no nível gerencial. Essa semana eu estava assistindo um vídeo comentando sobre o processo de treinamento de uma indústria de alimentos, que faz massas, pizzas, eu não vou citar o nome da indústria, mas essa indústria. E uma das formas de preparar o funcionário da linha de produção, ou seja, aquele cara que vai ficar lá só montando a pizza, só montando a massa, é fazer com que ele passe por todas as áreas de suporte à área que ele vai produzir. Então, ele tem noções de recursos humanos, ele tem noções de compras, ele tem noções de estoque, antes propriamente dele estar ali aprendendo sobre o processo de montar a pizza ou de fazer uma massa. Então, veja como é importante essa visão ampliada, essa visão mais generalista do teu entorno, até para que você perceba o sentido que você está fazendo. Quando eu estou ali preparando a pizza, mas eu sei que por trás daquela pizza tem uma área que recruta, que treina, que paga pessoas, tem uma área que é responsável pelos ingredientes que eu estou montando naquela pizza, tem outra área que é responsável pela entrega daquele produto. Pela entrega, pelo controle de qualidade. Eu consigo enxergar de uma maneira bem mais ampliada o meu papel. E onde e como o meu papel interlaça, né, interage com os demais setores da empresa. Por isso é que eu acho muito válido que as pessoas não fiquem presas só em seguir uma rota única. Isso tem muito a ver também que a gente fala com o conceito hoje de gestão de carreira. Hoje já não se defende mais aquela gestão de carreira linear. Né? O sujeito fez a formação em administração, tem que morrer administrador. Mas quem foi que disse isso? Isso hoje não é mais válido. Tá? Ele fez a administração vai abrir um leque de oportunidades para ele em termos de operação, de trabalho, mas isso não impede que ele experimente outras possibilidades E é bom que ele experimente. E é bom, isso é fundamental. Isso é fundamental. Você já tocou e deu uma pincelada nessa questão desse nosso mundo digital, falou das redes sociais, para a pessoa ampliar a possibilidade de conseguir uma vaga, mas vamos falar do impacto disso na gestão da empresa e na gestão de RH? Olha, eu penso que hoje eu vejo essa questão da tecnologia sob 2 pontos. Em relação à agilidade, ao que o RH pode oferecer, enquanto o que é a verdadeira função do RH é suportar a operação da empresa, é garantir que a organização tenha os seus processos funcionando perfeitamente com eficiência e eficácia. Isso é o papel do RH. Com relação a esse papel, eu acho que a tecnologia da informação, de um modo geral, ela só vem contribuir.
vem contribuir porque traz para os recursos humanos mais agilidade, faz com que o recursos humanos migre de uma postura exclusivamente operativa para uma postura estratégica, que é isso que se precisa hoje nas organizações. Foi-se o tempo em que a área de recursos humanos ela era departamento pessoal. Pessoal, vocês têm que entender isso. Recursos humanos não é departamento pessoal. Recursos humanos é muito além disso. Recursos humanos cuida de todo esse contingente humano que é responsável pelo sucesso ou não da organização. E não é apenas cuidar da parte legal, trabalhista, da contratação, da folha de pagamento, mas é cuidar da socialização desse indivíduo na organização, é cuidar na qualificação desse indivíduo, na capacitação desse indivíduo. E na satisfação. Na satisfação desse indivíduo. Eu estava lendo que hoje se fala muito em comprometimento do profissional, que as empresas querem cada vez mais o profissional comprometido. Mas é importante entender quais são os dois principais elementos que promovem esse tal comprometimento. De um lado, a gente tem as questões básicas, materiais, né? Estar comprometido, um elemento para esse comprometimento é o quanto esta pessoa está assistida nas suas expectativas ao buscar aquele trabalho. Ninguém trabalha por esporte, viemos e convenhamos, ninguém trabalha por esporte. O sujeito, quando vai buscar uma empresa, quando vai em busca de uma vaga de trabalho, seja temporário, seja não temporário, ele vai porque ele tem necessidades materiais, objetivas para suprir. Então, ele precisa encontrar essa resposta na organização. Esse suprir tem que estar presente. Mas existe um outro lado, e isso é tangível. Isso, inclusive, é fácil de gerenciar. É fácil do RH criar políticas para lidar com isso. A dificuldade das organizações e de boa parte da área de recursos humanos, de profissionais da área, é lidar com a parte intangível desse comprometimento. E o que envolve a parte intangível desse comprometimento? É mais do que, como diria, né, o presidente que nós já tivemos, nunca antes na história desse país, precisou-se tanto de capturar o emocional do funcionário. Essa captura, embora algumas pessoas, ao ouvir a minha fala, vão criticar, como capturar o emocional, mas olhando pela ótica de que o RH ele está a serviço dos interesses organizacionais, mais do que em qualquer outra época da gestão, da administração, hoje o grande pulo do gato é a empresa que consegue, de maneira habilidosa, captar o emocional desse funcionário. Fazer com que esse funcionário, com que esse empregado, trabalhador, colaborador, porque a tecnologia é o que menos interessa, que ele sinta paixão por estar trabalhando naquele lugar. Que ele sinta orgulho de fazer parte daquele lugar. E se a empresa não for capaz de fazer com que esse cidadão sinta orgulho, que esse cidadão sinta significado de fazer parte daquilo, ele nunca vai ser comprometido. Ele pode ganhar milhões, mas ele não vai ser comprometido. O Neymar ganha milhões e não estava comprometido no jogo. Você entende? Aqui é um exemplo concreto disso. Não é ganhar milhões, é ter um elo de significado. Eu estou aqui porque me satisfaz, mas eu estou aqui porque eu compactuo dessa missão. Eu quero fazer parte desse projeto. E eu acho que é isso que é o grande problema hoje. E aí que a gente precisa de um RH estratégico. Porque para o RH conseguir trabalhar, traçar políticas voltadas para esse comprometimento e para capturar essa emoção, essa parte intangível do trabalhador... Que é a motivação. Que é a motivação, manter esse cara motivado, ele precisa compreender que empresa é essa, o que ela propõe, por que ela existe no mercado, para onde ela quer ir. Qual é o significado que as pessoas têm para essa empresa? Esse profissional ele precisa se sentir acolhido e reconhecido. Isto, eu acho que isso sintetiza o que eu estou colocando. Ele precisa se sentir acolhido e reconhecido. Essa é a base para fazer essa captura emocional. Está sendo criado aqui na faculdade o Observatório do Trabalho,
né? Está na fase Exato. de projeto. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, eu achei muito gostoso, muito assim, conveniente você ter me convidado para vir conversar aqui um pouquinho. E eu peço, inclusive, queria pedir uma parte aqui para falar da professora Regina Bortolini, que é a mentora desse projeto e me convidou para fazer parte disso. E eu me apaixonei, porque era alguma coisa que eu também tinha como uma ansiedade aqui, voltado para Petrópolis. E o professor Rodrigo, são 2 professores lá do curso de administração, e nós montamos esse trio para pensarmos o Observatório do Trabalho. E qual foi a nossa expectativa ao trabalhar nesse projeto? Foi pensar Petrópolis, pensar como que nós aqui, a nossa instituição, a FASE, que eu vejo que no contexto de Petrópolis, a FASE tem um papel social relevante, já cumpre esse papel social relevante pelo lado do curso de medicina, né, com todo o aporte que a FASE está sempre disponibilizando para o serviço de saúde pública desse município. Mas eu vejo que nosso curso, Administração, Tecnólogo de RH, também precisa prestar a sua contribuição. E foi nessa discussão que nós chegamos à conclusão do Observatório. Qual é o objetivo do Observatório? É desenvolver um banco de dados de pesquisa voltada para o trabalho, para a compreensão do trabalho na região de Petrópolis. Entender esse trabalho sob diversas vertentes, mas com foco especial na questão das condições de trabalho do trabalhador em Petrópolis, da saúde desse trabalhador, até porque a gente quer fazer um observatório, voltando à ideia da colaboração, do agregar conhecimento, e a gente quer agregar o curso de medicina, o curso de enfermagem, de nutrição. A gente quer fazer um observatório plural, ouvir outras visões. Então, a gente quer pegar estudos sobre as condições do trabalhador em Petrópolis, as condições de saúde desse trabalhador, as condições de trabalho da cidade, né? As oportunidades, os desafios que esses trabalhadores enfrentam na cidade, porque o que a gente quer é contribuir de alguma forma com o poder público, através das nossas pesquisas, trazendo uma massa de conhecimento, de dados, que talvez o nosso município ainda não disponha, não disponibilize, e por isso não tem ainda uma política mais agressiva com relação ao mercado de trabalho de Petrópolis. Ao identificar, fazer esse diagnóstico, é possível corrigir possíveis desvios, falhas? Exato, é possível que a gente sugira políticas públicas para ampliar a condição. Eu fiquei muito chocada, eu estive recentemente na Rua Tereza. A Rua Tereza é um dos maiores polos de empregadores da cidade com relação ao comércio. E é chocante verificar o que está acontecendo. O comércio está se esvaindo. E Petrópolis é uma cidade com uma capacidade de formação de mão de obra fantástica. Veja quantas instituições acadêmicas nós temos operando aqui, quantas escolas de ensino de segundo grau, quantas escolas com serviço de educação técnica que nós temos aqui, Senai, enfim. A cidade precisa explorar essa mão de obra que está sendo tão bem formada nessa cidade. E eu acho que o nosso observatório vai prestar uma grande contribuição nesse sentido. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, professora. E a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá.